Olá, vamos dar início à correção da semana 2 do PET volume 6, primeiro ano do ensino médio. Seguinte, temos aqui então como tema do estudo dessa semana os partidos políticos e os sindicatos aqui no nosso país, tá? E aí o PET tem os termos aqui de sindicato e de partido político, tem um texto do trabalho na era de Vargas e depois o vídeo do segundo governo do Getúlio Vargas. Vale a pena vocês acessarem antes de resolverem as atividades. Quando a gente está na correção, então presumo que vocês já tenham lido e assistido. Enfim, tem um texto onde vocês vão encontrar as principais respostas às questões, que tem que ser lido, lógico, senão você não vai entender nada. E tem a primeira perguntinha aqui, que já é a seguinte: quais as principais mudanças observadas nos partidos políticos e grupos sindicais no Brasil de 1930 a 1994? Vamos lá. A gente lendo o texto inteiro, ele resume. Nessa questão a gente tem que resumir o que o texto fala. Tá? Então, de início, podemos destacar que no começo de 1930, a polarização ideológica do nazismo e do comunismo influenciaram os partidos políticos e os sindicatos, certo? E foi nesse momento que os sindicatos fizeram parte do governo. Tá? Depois, houve o período militar, que a gente pode destacar aqui, que teve a questão do bipartidarismo, onde só existiam dois partidos no país, e os sindicatos cada vez mais arraigados ao governo. E ali, depois de 1990, depois de 1988, com a abertura política, veio a sopa de letrinhas dos partidos e os sindicatos já não eram mais ligados ao governo. Certo? Acho que assim fica bem resumido, fica respondida a questão número 1. E aí a questão número 2 pergunta o que foi o peleguismo. Se encontra aqui. A questão do peleguismo é um movimento que surgiu dentro dos sindicatos, em que eram recrutados agentes sindicais favoráveis ao governo, que colocavam o interesse da nação acima do interesse das classes trabalhadoras. Então era um grupo de pessoas que se preocupavam em estar dentro dos sindicatos e ajudar que os sindicatos e os trabalhadores tivessem as ideias que o governo tinha. Tá? Então o peleguismo nada mais é do que isso. Agentes sindicais, que auxiliavam o governo dentro dos sindicatos a difundir as suas ideias ali e manter os trabalhadores como o governo queria. Já a questão número 3, quais as características do novo sindicalismo? Está aqui, O novo sindicalismo, ele surge com mais autonomia e promove greves, E, lógico, ele não era mais subordinado ao Ministério do Trabalho. Então, ele não era mais junto com o governo, assim como era na era Vargas. E, não menos importante, eles não eram mais, o sindicato não eram mais liderados por partidos ou pelegos, que é a questão número 2 que fala do peleguismo. Certo? Respondido. Temos agora a pergunta número 4, que é uma questão de vestibular. E é o seguinte, vamos lá, analisar ela. O governo Vargas tornou-se sinônimo da intervenção estatal. Embora essa política intervencionista tenha adquirido força no Estado Novo, pode ser percebido durante toda a chamada Era Vargas. Sobre a Era Vargas é correto afirmar o que? Letra A. O Departamento de Imprensa e Propaganda, embora impusesse limitações à imprensa, seguiu a orientação do Estado, sem propaganda do governo e sem influência sobre a opinião pública. Está errada, porque foi justamente nesse período aqui que o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, teve uma relevância enorme em mostrar as ações do governo. Então, por esse pontinho aqui, sem propaganda do governo, a resposta está incorreta, porque o DIP fazia propaganda do governo e influenciava a opinião pública a todo momento. B. O governo, na questão agrícola, extinguiu diversos institutos, entre eles do açúcar e do álcool, ou do pinho, ou do mate, ou do cacau, e centralizou as ações do Ministério da Agricultura. Não, olha pessoal, eu vou ficar devendo, mas o álcool não apareceu na época de Vargas, não, foi bem depois, foi um pouquinho depois, tá? Então, essa resposta está incorreta, não é essa a questão. Letra C. Os principais opositores do governo foram facilmente cooptados pela política governamental de conciliação e política com visões opostas, como Luiz Carlos Prestes e Plínio Salgado,
atuaram como ministros de Vargas. Está completamente errada, né? Luiz Carlos Prestes, do tenentismo, e o Plínio Salgado, aqui do integralismo, eles eram contra o governo Vargas e de forma alguma foram ministros dele. Incorreta. E a letra E, que também está incorreta, né? O Brasil, com a implantação do Estado Novo, conseguiu a tão sonhada paz social e o governo Vargas implantou, pela via de conciliação política, um governo de coalizão entre socialistas e integralistas. De forma alguma. O governo Vargas fez o Estado, fez um governo dele, né? E ele criou problemas com os socialistas e com os integralistas, como a gente observa na letra C. Então, a resposta correta é a letra D. Inclusive, se a gente fizer por eliminação o tema da atividade que a gente está realizando, que é sindicalismo, que é trabalho, é a que melhor se encaixa, tá? Então, a resposta correta da número 4 é a letra D. A gente encerra assim, então, a correção da semana 2 do PET. Vejo vocês na próxima semana. Até lá!